Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro Victor. Vamos lá para a nossa aula 71, interpretação de texto, né? Figuras de linguagem ligadas ao aspecto sintático. Parte 2. A habilidade da aula. Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões, da ordenação, combinação, contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Amados, olha a nossa árvore do conhecimento. Amadinha, figuras de linguagem ligadas aos aspectos sintáticos. Você vai lembrar lá da sintase, da estrutura da oração. Belezinha? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. A estilística ocupa-se dos recursos que promovem a criatividade linguística. Que mais? As figuras ligadas aos aspectos sintáticos exploram uma das áreas da língua, a sintaxe, que pode ser dividida assim, nas mais importantes. Quais são? Nós temos a omissão. E quais são as figuras de linguagem, né, ligada à questão de omitir? Então nós temos o assíndeto, que você vai lembrar lá da omissão, ou seja, da ausência de conectivo. A elipse, você vai lembrar lá do oculto, lá do sujeito oculto, né, que é o sujeito elíptico. E o zeugma também, que é a omissão de certa palavra dentro da oração. Beleza? E a repetição, nós temos aqui anáfora, tá bom? O pleonasmo e o polissíndeto. Quando fala repetição, né? Quando fala polissíndeto, repetição de conjunção. Anáfora, repetição de expressões. E o pleonasmo, repetição de ideias. Que ideia é essa, né? Que quando há uma redundância. Beleza? Temos aqui também a inversão, né, que é o hipérbato, já diz tudo, ordem direta e para ordem direta, ruptura, que é anacoluto, né, e concordância ideológica, que é a silepse. É que nós temos lá a silepse de gênero, de número, tá certo? E de pessoa também. Mas calma, amadinho, aqui estudaremos parte por parte, com calma. Ai, professora, a gente já estudou figura de sintaxe? Sim, lá na nossa revisão, lá no nivelamento, a gente estudou as figuras de sintaxe, também conhecidas como figuras de construção. Então, elipse. O que é a elipse, amadinho? O que você o que tem a ver essa questão da elipse na hora de interpretar o texto? Porque você vai perceber que algumas palavras, né, estarão subentendidas. Mas no contexto você já vai poder identificar. Como assim, amadinha? O que é elipse? Trata-se de ocultamento, né, de uma ou mais palavras subentendidas no contexto ou na desinência verbal. Então, vamos lá, aqui, ó. Sou ave de rapina, sou mulher, eu sou menina. Então aqui houve ocultamento, tá certo? Quem é essa pessoa aqui, ó? Quando fala sou, quem é a pessoa? Quando você fala sou, automaticamente você identifica a pessoa, que aqui é eu. Eu sou a ave de rapina, eu sou a mulher, eu sou a menina. Então, houve, né, a omissão
do pronome eu, o pronome reto, tá bom? Que é a primeira pessoa, beleza? Mais uma aqui para falar da elipse. Se conversar, diretoria. Ó, se conversar, ó, vai ou irá para a diretoria ou a diretoria. Então, nesse caso aqui, houve uma omissão aqui, tá certo? Tá dizendo assim que a pessoa vai para a diretoria, beleza? Então, aqui, a omissão aqui do verbo. Na descrição de ambiente, de estado psicológico, de personalidade, como que acontece? Subir a escada, a cama arrumada, o quarto, o cheiro do jasmineiro e a voz de uma das filhas embaixo. Papai, o telefone. Então, aqui vai descrevendo e você percebe que há uma omissão de quê? De alguns verbos, beleza? Aqui, gente estranha para os negros, aqueles caçadores quase selvagens, as barbas cresciam, os pés descalços, os rifles na mão. Então, você percebe aqui também a elipse presente no quê? No texto. Aí você percebe a questão, a gente era estranha, a omissão do verbo, tá? Porque esse verbo, quando eu falo verbo, que você já sabe o que é, a questão do verbo, verbo de ligação, né? Que liga o sujeito a seu predicativo. Então, aqui você percebe essa omissão e você dá para encaixar, mesmo omitindo os verbos, você consegue entender a mensagem. Zeugma. O que seria zeugma? Zeugma, né, é uma espécie, né, de elipse. Mas só que olha só que a diferença, que é a omissão de uma ou mais palavras anteriormente expressa. Quem que vai ser essa palavra expressa? O próprio verbo, tá bom? Ó, você vai entender pelo contexto. Vieira vivia para fora, Bernardes para a cela. Então, aqui foi marcado, né, aqui pela pontuação, pela vírgula, quando fala a primeira expressão que vem, o primeiro momento, Vieira vivia para fora. Ainda tem mais texto. Bernardes para a cela. Então, o que está oculto aqui? O que não está expresso? É o verbo viver. Então, Bernardes vivia. Aí você coloca vivia para a cela, tá? Aí com a zeugma, tá? O zeugma aqui, então aparece na primeira e já na segunda não aparece, tá bom? No caso aqui, o verbo viver já foi exposto anteriormente. Mais uma para simplificar para vocês, ó. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Então, aqui você percebe o verbo, tá? Aí na segunda oração, não apareceu na segunda parte, né? Não ficou, ou seja, não está expressa na oração, mas automaticamente os altares são ou eram humildes, beleza? Vamos colocar aqui, eram, tá? Muito fácil, né? Então, vamos chegando aqui mais um. Esse daí está sempre presente no nosso dia a dia, que se torna, às vezes, até um vício. É o vício da linguagem. O pleonasmo, né? O que nós temos no pleonasmo? Trata-se de uma repetição com o objetivo, qual é o objetivo dele? De enfatizar. Isso, dá ênfase. Vi com estes olhos que a terra há de comer.
Amadinho, quando você fala vi com estes, olha, quando fala vi, automaticamente esse verbo já dá ideia, já está ligada a quem? A olhos, beleza? Então, quando eu falo assim, vi, né, com estes olhos, então essa parte aqui está sendo o quê? Está repetindo a mesma ideia. Então, ele está fazendo o quê? Usando para dar ênfase, tá bom? É um recurso linguístico que ele usa para dar ênfase. Beleza? Vamos ver outra amadinha aqui, ó. Vi claramente visto, ó. Vi claramente visto. O lume vivo que a marítima a gente tem por santo. Então, quando eu falo vi, já foi visto. Ok? Estão entendendo essa questão aqui do pleonasmo? Tá? Que é a repetição e o objetivo é enfatizar, dar ênfase à ideia que foi posta. Vamos ver mais outra aqui. E ali dançaram tanta dança, e foi tanta felicidade, e foram tantos beijos que o mundo compreendeu. Você consegue identificar aqui, né, nesse trecho, né, nesse fragmento aqui do Chico Buarque, da letra da música do Chico Buarque, qual é a parte que está dando ênfase? Qual é a parte que ocorre o pleonasmo? Essa repetição de ideia. Analisa aí comigo. Vamos lá? Pode conversar aí com um colega. Você consegue identificar? Isso bem, muito bem, amadinho. Ó. E ali dançaram, se dança, né? Dançar já é uma dança. Dançaram tanta dança, pronto, já sabe, amadinha. Então aqui, ó, você percebe essa questão da ênfase, do pleonasmo, tá? Da repetição da mesma ideia. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançado. Chovia, chovia, uma chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então, aqui é de Manuel Bandeira. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Chovia, chovia, uma triste chuva de resignação como contraste e o consolo ao calor tempestuoso da noite. Cadê o pleonasmo presente nesse texto? Muito bem, amadinho. Então, aqui, ó, chovia e chuva. Vai chover o quê, amadinho, se não for chuva? Né? Então, vamos lá agora, aqui presente a anáfora. Aí você vai perceber, né, a presença, né, de expressões, a repetição, né, de um termo no início de cada verso ou de cada frase, tá bom? Aqui pode ser palavra, sempre no início de cada verso terá essa repetição. Aqui, ó, tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Ó, então, neste exemplo, ó, aqui eu tenho tudo, 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 tudo e tudo. Sempre quando vai iniciar uma nova oração, ele usou, né, a mesma palavra, a mesma expressão, tá bom? Em cada verso, tá? Aqui faz parte, né, de um trechinho dos sermões de Padre Antônio Vieira. E vai estar sempre presente essa questão da estilística, esse recurso linguístico, nos poemas, né, na poesia, né, em textos literários. Okay. Aqui, já fazendo uso, ó,
só que já ficou a parte no finalzinho, ó. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Álvares de Campo, né? Pseudônimo de Fernando Pessoa. Isso aqui, quando a palavra, a expressão fica repetida no final, no finzinho de cada verso, o nome não vai ser anáfora, mas sim, ó, aqui, ó, epístrofe, tá? Que é a repetição de palavra ou expressões, né? No final de cada verso. Então, aqui esse nada, 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 você percebe que está no final. Então, apareceu no final é epístrofe. Apareceu no início de cada verso, sempre no início de cada oração, vai ser chamado de quê? De anáfora. Vamos ver agora outra figura, de sintaxe, é o polissíndeto. Quando fala poli, você já vai saber que vai ser muitos, vários, tá bom? Mas olha só, é a repetição intencional, ó, também, tudo com intenção, ó, de uma conjunção coordenativa visando criar determinadas sugestões, como enfatizar determinado aspecto. Que aspecto é esse? Aí você vai lembrar lá das conjunções. Ó, aqui, nessa questão do polissíndeto, vai fazer bastante uso das conjunções aditivas, tá? Aquela que dá ideia de quê? De soma, de ideia de adicionar, somar, de juntar, ok? Não conseguiu nem dinheiro e nem o reconhecimento, nem nada. Então, ó, não conseguiu nem dinheiro, nem reconhecimento, nem nada. E se nem, era uma conjunção o quê? Coordenativa. Tá bom? Dá ideia de quê? Soma. Mais outra aqui, agora no trechinho, amadinhos, de Olavo Bilac. Ó, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha, teima, e lima, e sofre, e sua. Lembrando aqui, esse sua que está aqui embaixo, não é aqui sua de suor, belezinha? Então, é da lida. Então, olha só, as várias ações que aqui acontece com, aqui ó, de trabalhar, de teimar, de limar, de sofrer e suar. Beleza? Então, você percebe aqui essa repetição aqui, ó, e sempre fazendo uso do conectivo, não haveria necessidade de você, só pela vírgula, já marcaria e deixaria somente esse ezinho de soma no final, mas não. Mas Olavo Bilac, ele preferiu fazer assim para ficar estiloso o seu verso, colocou o quê? Fez uso da conjunção aditiva. Por isso essa questão de polissíndeto. E o que é um polissíndeto? Vamos lá para frisar aí, ó. É a repetição intencional de uma conjunção coordenativa, visando criar determinadas sugestões para enfatizar determinado aspecto. Mais outro exemplo aqui para vocês, ó. Ele trabalha e sofre e se cansa e recomeça. Ó, viu só? Aqui, ó, nessa daqui, não foi marcado pela vírgula, pela pontuação. Só foi usado o quê? A conjunção, né? No caso aqui,
a conjunção, né, aditiva, que é uma conjunção coordenativa. Ok? Muito bem. Lá, ainda há pouco, nós estávamos falando do quê? De polissíndeto. E agora chegou aqui para vocês o assíndeto. Lembrando, amadinho, que esse azinho, ó, normal, anormal, dá aí uma ideia de negação, tá bom? Esse azinho, tá, tem um sentido negativo. Se lá polissíndeto são vários, né, são várias conjunções, já aqui, ó, vai ser a ausência de conjunção. Vamos lá. Qual é o conceito que a gramática traz sobre assíndeto? É a ausência de conjunção coordenativa entre as orações ou termos coordenados. Lembra? Então, toda vez que você assíndeto, ou ausência de conjunção. Então, vamos aqui pelo exemplo, né? Cheguei, vi e venci. Ó, o que está marcando aí, ó? Ó, aqui só tem as orações, ó. A primeira oração, cheguei, a segunda, vi, a terceira, venci. Cadê a conjunção? Apareceu alguma? Não apareceu. Então, não houve a presença. Se não está presente, então é ausente, né? Então, aqui, ó, marcado pelo quê? Pela vírgula, pela pontuação. Belezinha? Mais outra aqui para vocês, ó. Ele vivia estudando, lendo, resumindo, praticando. Mas então aqui, ó, nessa primeira, ó, sempre marcada pela pontuação. No caso, a vírgula aqui. Nenhuma conjunção. Não apareceu nenhuma. Vamos no segundo exemplo, né? Que é de Camilo Peçanha. Tem o seguinte, ó. As almas tristes, severas, resignadas, de guerreiros, de santos, de poeta. Ó, sempre marcado pela vírgula. E aqui, ó, cadê a conjunção? Apareceu alguma? Você tá vendo alguma conjunção? Não, né? Então, quando não tem, presta atenção. Quando não está presente a conjunção, nós temos o quê? Assíndeto. Esta figura de linguagem é classificada como assíndeto, que quer dizer ausência de conectivo. A ausência do conectivo, ó, vamos falar lá. Às vezes, quando eu falo conectivo, é a conjunção. Certinho? Conjunção, conectivo. E esse conectivo é das orações coordenadas. Sendo o quê? Ó, aditiva, amadinho, não esqueça não. Ó, mais outra aqui para vocês. O hipérbato. Quando que ocorre o hipérbato? Quando há inversão, né, a troca da ordem direta das palavras em oração ou da ordem das orações em um período. Tá bom? Ó, presta atenção aqui, ó. Nessa primeira oração, nós temos o seguinte: está pronto o almoço. Eu não poderia ter colocado assim, o almoço está pronto? Então, quando eu falo o almoço está pronto, é a ordem direta. Quando faço a troca, está pronto o almoço, houve o quê? Uma troca, uma inversão. Estão entendendo, amado? Fácil, né? Então, aqui eu tenho o hipérbato. Mais outra para ficar gravadinho aqui. Agora, o Alexandre Herculano. Aqui, ó. Não é que o meu e o teu sangue, sangue de maior primor. Como que fica? Olha só. O teu sangue não é de maior primor que o meu. Então, nessa primeira, aqui você está vendo, ó, que ela está numa ordem inversa. Já na segunda, vamos dizer assim,
Ó, ficou bem organizado e fica de melhor entendimento. Certinho, ó? O teu sangue não é de maior primor que o meu. Ainda tem mais continuação, mas aí a gente só colocou esse trechinho. Ó como fica assim um pouco confusa a primeira. Não é o que o meu e o teu sangue de maior primor. Então, vão tomando nota aí e observando essa questão da inversão direta. Aqui, né, como um falou, o almoço está pronto. Ficaria mais fácil de compreensão. Está pronto o almoço, beleza? Então, vamos lá. Mais uma aqui, chegando, né, para essa questão da figuras de linguagem, né, de sintaxe, beleza? No campo sintático, sempre ligado à questão da sintaxe. Vai estar envolvida diretamente na oração. Isso, amado, na oração, sintaxe, lembra lá. Vamos ficar aqui, ó, prestando atenção. Então, anacoluto. O que nós temos no anacoluto? Ocorre quando há uma interrupção brusca do período, ó, interrupção, vai ter uma quebra. Iniciada de uma maneira e terminada de outra. Como assim, amada? Observe aqui nesta palavra, o professor. Eu não fiz a lição, meu Deus. Ó, ele ia falar algo e de repente foi interrompido, né? Parou e seguiu outra linha de pensamento. Isso acontece, amadinho, quando a gente está conversando, batendo papo, depois a gente fala uma coisa, depois muda completamente o assunto, desvia, tá certo? Vamos ver essa outra aqui, ó, homens, como brigam entre si. Então, ó, esse texto, essa partezinha aqui, né, não tem nada a ver com essa parte, a mesma coisa acontece aqui, ó. Então, o que é anacoluto? Quando há uma interrupção do período, iniciado de uma maneira e acaba terminando de outra maneira, de outra forma, tá bom? Então, esse professor e os homens aí, ó, tá, não faz parte da segunda parte, beleza? Mais um pouquinho aqui sobre essa questão, né, das figuras de sintaxe. Nós temos aqui, ocorre, quem que ocorre aqui, né? O apóstrofe, né? Que é o quê? Ocorre quando há uma invocação, né, de alguém ou um chamamento. Como a gente está estudando aqui, figura de sintaxe, que é a figura de construção, né? Quais os recursos que eles vão ser utilizados na oração, né, na construção de um texto. Então, você vai lembrar lá daquela parte que você vai fazer uma relação aqui, ó, com o vocativo, quando a gente estuda lá na sintaxe. Quando eu falo vocativo, não é um chamamento? Amadinhos! Presta atenção! Eu estou invocando vocês, eu estou chamando vocês. Então, quando eu falo amadinhos, ou então, olá, amadinhos, né? Sempre quando começa a aula, não é assim, amadinhos? Olha só, já é aqui o apóstrofo, é o vocativo. Então, você vai fazer essa relação, beleza? Então, vamos aqui, amados. Tem piedade de mim, Senhor, de todas as mulheres. Ó, quem que está sendo chamado? O Senhor, tá certo? Então, aqui é o apóstrofe. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Olha só, aqui, ó, é de Osório Duque Estrada. Então, ele está clamando por quem? Está invocando quem? Invocando o quê, na verdade? A liberdade. Então, esta partezinha aqui, que é o chamamento, né? Que é a invocação de algo, é apóstrofe, tá bom? Entenderam, amadinhos? Olha aí o amadinho aí presente. Então, vamos lá.
Aqui nós temos mais outra, a questão da silepse. Ocorre quando? Quando faz o quê? O enunciador. Ó, presta atenção. Faz a concordância com a ideia. Qual é a intenção? Qual a ideia? Aí você vai ter aqui, ó, são três ideias, que pode ser a ideia da pessoa, que é a pessoa do discurso, a pessoa de número, que é singular ou plural, e a pessoa, ou a silepse, desculpa, a silepse de gênero. Isso, que é o masculino e o feminino. Tá bom? Então, vamos observar aqui essa primeira, Matos. Ó, todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso. O que aconteceu aqui? Ó, eu tenho aqui o verbo na primeira pessoa do plural, tá? Que é o nós. Se fosse para fazer a concordância, amadinho, todos os pesquisadores, ó, estão ansiosos com o congresso. Então, aqui houve uma silepse de pessoa. Por quê? Quando ele fala todos os pesquisadores, ele se incluiu. Aqui também. Aí, automaticamente, já que ele é um pesquisador, então ele está concordando com a ideia, tá? Nós, pesquisadores, estamos ansiosos com o congresso. Beleza? Vamos lá para a silepse de número, né? Ó, o povo se uniu e gritavam. Olha só, também, ó, número. E gritavam muito alto nas ruas. Aqui, amadinho, olha só a questão do povo. Qual a ideia? Que ele já está vendo aquela multidão. Mas o certo aqui era para estar assim, o povo se uniu e gritou. Tá? Em vez de falar gritava, então aqui está tendo o quê? Uma silepse de número. Beleza? Colocando aqui na terceira pessoa do plural. Silepse de gênero. A velha São Paulo cresce a cada dia. Olha só, a palavra é São Paulo. Mas qual é a ideia de concordância? Fazendo a concordância com a cidade. É, amado, ó, a velha cidade, São Paulo, a velha cidade. Então, a ideia dele aqui é fazer a concordância, né, com a ideia e não com a palavra São Paulo, que São Paulo é o nome masculino. Beleza? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, ó. Aqui já vai o quê? Para a gente colocar em prática. Então, vamos lá. Isso que a gente estudou agora, essa questão da palavras ligadas no campo que sintático. Vocês vão ver as figuras de sintaxe. Então, você vai prestar atenção aqui, tá bom? Ó, explique a figura de sintaxe utilizada a seguir. Nós temos aqui o seguinte: o bebê é linda. O bebê, olha a concordância aqui, ó. É linda. Qual figura de sintaxe que está presente aqui nesta oração? Muito bem, acertou. Então, aqui houve o quê? Uma silepse de gênero. Porque o bebê, se eu vou falar, era para ter falado o quê? O bebê é lindo. Então, qual é a ideia? Ele fez a concordância, tanto que eu coloquei uma imagem aqui relacionada, né, de uma menina. Tá bom? Então, do bebê geral, o bebê em geral, mas aqui, ó, linda, menina. Então, a bebê é linda. Beleza? Acertaram aí? Muito bem, aqui ocorreu uma silepse. Vamos ver mais outra aqui para vocês. Presta atenção aqui, ó, amadinho, ó. Você vai ler essa charge, ó, presta atenção. Tem um
mosquitinho, esse mosquitinho é da dengue, olha só. O que que temos aqui, ó? Tambores, pneus, latas, né? Tudo aí acumulando o quê? Mosquitinho. E o gaiatinho pega a sua violinha, né? O seu violão e conta assim: chove chuva, chove sem parar, chove chuva, deixa a água parar. Claro, não é assim a música, né, Madil? Mas aqui tá fazendo uma crítica social, beleza? Aí você vai fazer o que? O seguinte, ó. A mudança da letra da canção, feita pelo mosquito, ele vai evidenciar algo. O que está em evidência, amadinho? Ó, você vem aqui e vai dizer o seguinte. O procedimento de harmonioso do uso das rimas, o expediente da paráfrase como forma de lirismo, o recurso da personificação como expressão de humor, ou o uso da paródia para a elaboração de uma crítica social. E aí, qual é a alternativa? Eu falei aqui da charge, eu já falei aqui de cartoon, que elas servem para quê? Para fazer uma crítica à sociedade, algum problema, tá certo? Então aqui o mosquitinho da dengue, quando ele começa a cantarolar, chove chuva, chove sem parar, chove chuva e deixa a água parar. Se a água parar, Amadinho, e acumular, o que vai acontecer? Isso, muito bem. Então, ó, acertou, né? No caso, é a letra D, que faz uma paródia para a elaboração de uma crítica social. Água parada, né? É o cantinho para a criação de quê? Isso, né? Do mosquito da dengue. Muito bem. Então, Amadinho, essa primeira parte aqui, tá certo? Da aula, que a gente sempre coloca para vamos praticar, para você já treinando para o nosso exercício. E o que nós temos para a hora do produzir, né? Para a hora de trabalhar o gênero. O que nós vamos fazer? O que você, aluno, vai produzir? Presta atenção, você vai produzir um poema. Isso. E neste poema, na sua produção, você vai usar os recursos linguísticos, né? Das figuras de linguagem. Quais? Que eu quero que esteja lá presente. Olha só. Anáfora, polissíndeto, pleonasmo, zeugma, elipse. Ai, professora, eu não quero usar essa daí. Então, use outra. Eu quero que tenha alguma delas. E as figuras de linguagem, tá certo? Que é as figuras de sintaxe. Ó, um trechinho aqui para você de Chico Buarque. Olha a voz que me resta, olha a veia que me salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Então, aqui é a repetição, olha, 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 olha. Isso aqui ocorreu o quê? Chico Buarque, para deixar a letra mais elegante, estilosa, né? Fez o uso, né, da figura de linguagem de sintaxe, que é anáfora, tá certo? Então, amadinhos, tudo ok? Então, aqui a gente termina a nossa primeira parte e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!